Foi. Olá a todos, boa noite. Me chamo Maria Eduarda de Araújo, do curso de Licenciatura de Física. Eu sou a Maria Rita Fino, também do curso de Física. A gente vai apresentar aqui hoje o nosso artigo científico, que ele traz uma problemática e uma solução encontrada por quatro projetistas que eles precisavam encontrar uma planta de uma praça. Então a gente vai trazer como eles fizeram isso, qual era a problemática, como eles estavam querendo encontrar essa praça, qual foi o algoritmo usado por eles e como ele chegou nesse algoritmo. Bom, quais são os objetivos então da formulação dessa praça? O objetivo do algoritmo é justamente de generalizar de modo que para qualquer ponto que seja escolhido, para qualquer outra praça ou qualquer outro edifício que seja construído, a partir desse ponto que é predefinido, encontremos funções que vão passar por esses pontos de modo que ela vai definir o formato da nossa praça. Então, ajustamos os parâmetros da equação dada, seja uma equação, uma função que tem os parâmetros a, b ou a, b, c, d, de modo que ela se ajuste aos pontos e assim a gente obtém a forma da planta que a gente quer formar. A metodologia usada foi basicamente a gente precisava de quatro projetistas, né? No caso, foram quatro projetistas que se depararam com essa problemática, e cada projetista tem um registro, e esse registro ele é dado por 6 dígitos cada. Então a gente precisou dos dígitos deles, então a gente colocou um embaixo do outro, cada linha significa um registro de cada projetista. E aí, para a gente achar as coordenadas x, y, a gente pegou da direita para a esquerda. Então, as duas colunas do meio formaram o nosso X e as outras duas formaram o nosso Y. Então, aqui a gente colocou separadinho as coordenadas X e Y para ficar bem didático. Mais para baixo, a gente colocou aqui uma tabelinha certinha de cada ponto, de cada coordenada, de como ficou. E a primeira é importante ressaltar que essa tabelinha que está de azul, são os pontos encontrados pelo produto cartesiano x, y. Já o vermelho são os pontos encontrados pelo produto cartesiano yx. Então, eu só tem essa pequena diferencinha, por isso que a gente colocou em cores diferentes. Aí, aqui no gráfico, a gente colocou como ficou cada ponto encontrado pelos produtos x e y, né? Então, de vermelho está o nosso produto cartesiano yx, e de vermelho está os nossos pontos encontrados pelo produto cartesiano xy. Bom, então através da junção dos pontos do produto cartesiano de x, y e y, x em um mesmo gráfico, como a gente vê aqui, a gente vai então começar o formato da planta da nossa praça. É importante salientar que, por pura conveniência, a gente descarta alguns pontos, como L, E, K e C, nesse caso em específico, mas é por pura conveniência, justamente para ter mais ou menos uma noção do formato da praça. E então, agora, os pontos atribuídos, a gente vai encontrar as funções que descrevam parâmetros que passem por eles e comece a dar forma à nossa praça. No nosso caso aqui especificamente, então, a gente utilizou quatro funções diferentes. Utilizamos a função exponencial, a função afim, função de seno e função logaritmo. Aqui a gente tem a forma analítica de cada uma. Perceba que a função afim é a mais simples, porque ela possui só dois parâmetros, que é A e B, e as outras possuem três parâmetros, que é A, B, C e D, que é justamente os parâmetros que a gente precisa calcular para encontrar uma função que passe por x e y. A gente utiliza então as seguintes funções, que são as funções que vão passar pelos pontos. A gente colocou então aqui os pontos em que cada função passa, porque perceba que aqui no gráfico a função de vermelho é a função afim, porém essa função afim não é a mesma para todos esses pontos. É uma função afim, mas com equações diferentes para pontos diferentes, embora o comportamento e a função em si é da função afim. É importante salientar que, infelizmente, por um erro bobo de digitação, quando a gente foi calcular para usar a função exponencial, perceba que do ponto HN, que é o de amarelo, perceba que H e N possuem o mesmo x. Se eles possuem o mesmo x, para uma função que descreve um ponto que tem dois pontos e tem o mesmo x, o y não pode ter um valor diferente, porque senão não tem sentido uma função que passa por dois pontos e o x é diferente, não tem como. Então, infelizmente, a gente vai ter que desconsiderar essa.
Bom, para a função então de seno, a gente vai encontrar os parâmetros A, B, C e D. Basicamente, a gente vai fazer um cálculo para achar o máximo e mínimo das pontos que a gente encontrou. Logo em seguida, então, a gente encontra o deslocamento horizontal com os parâmetros de B e C. E aí a gente vai substituindo incógnita por incógnita até encontrar a função ah, de seno, que é o que é dado pelo ponto de J a A. Para a função logarítmica também é bem parecido, né? A gente também precisa encontrar os parâmetros A, B, C e D. No D a gente só consegue encontrar qual que é o deslocamento vertical. A gente pode fazer isso pela média das coordenadas y. Para o coeficiente angular A, a gente pode fazer a diferença das coordenadas y dividido por 2 também. Assim, também a gente pode ver que na nossa função logarítmica tem uma das coordenadas é zero, e como o logaritmo de zero não tem uma solução, a gente já consegue estabelecer o valor de C. E assim a gente já consegue achar o valor de B. E assim na função afim também, que foi uma das mais usadas pela gente no gráfico, basta fazer um sistema linear, a gente coloca o valor de y, igual os dois outros parâmetros e x no meio, e embaixo a gente coloca outra coordenada, assim a gente vai isolando as incógnitas até achar os valores que a gente quer. Aqui, então, o gráfico da praça pronta. Então, de vermelho a gente tem a função afim, de amarelo a gente tem a função exponencial, que infelizmente a gente vai ter que desconsiderar por conta do erro de digitação, que não faz sentido aqui um ponto com o mesmo x. De verde a gente tem a função logarítmica. É importante a gente notar aqui o padrão de cada reta. Por exemplo, a função afim, você percebe que é uma função reta. E aqui já na função logarítmica você percebe que existe uma curva. Então, o próprio padrão de comportamento da função já dita como vai ser o formato da praça. E azul é a função de seno. No trabalho, então, para descrever, para fazer uma estima do perímetro da praça, a gente utilizou um conceito que a gente viu na matéria de geometria analítica, que vai ser a de distância entre pontos. Então, a gente quer saber o perímetro dessa praça, então a gente vai calcular a distância entre pontos. Então, a gente vai calcular a distância de B a F, F a M, M a I, de modo que a gente soma o resultado de todas as distâncias dos pontos e a gente estima o perímetro da praça. Então, usando a metodologia, a gente vai chegar nos seguintes valores, que vão ser bem feios, e a gente vai estimar que o perímetro vai ser de aproximadamente 27,216 metros. Aqui, pela nossa conclusão, a gente chega que a gente resolveu a problemática enfrentada pelos quatro projetistas, né? A gente conseguiu encontrar a planta da praça desejada pelo algoritmos dos próprios registros deles, né? Então, a gente pegou os registros deles, encontrou um algoritmo e assim a gente conseguiu achar funções que estabelecessem os pontos estabelecidos pela essa praça para encontrar o projeto final da praça. Bom, então é esse o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada pela atenção.